Boa tarde, 13 de abril de 2020. Começa agora o programa Tribuna Virtual. Devido à pandemia do coronavírus, reconhecida internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Cauê Macris, do PSDB, no uso de suas atribuições regimentais, observado o disposto nos atos da mesa número 3 e 4, de 17 e de 24 de março de 2020, respectivamente, impôs a suspensão da realização presencial de atividades parlamentares. Apesar da impossibilidade de realização presencial de sessões, a Assembleia Legislativa, fazendo uso de soluções tecnológicas, pode e deve manter um espaço institucional para que as senhoras deputadas e os senhores deputados, participando à distância, dirijam-se aos seus pares e à população em geral, abordando assuntos de sua livre escolha. Vamos às regras. Deputados serão inscritos via chat antes do início. Terão 10 minutos livres. O apresentador irá informar que o tempo estará terminando quando faltar 30 segundos e deverá interromper a fala. O deputado que tiver conexão estável e se houver interrupção por completo, poderá voltar após o orador que estiver usando a tribuna e encerrar a sua fala. Caso sobre tempo dentro das 2 horas previstas e não haja mais oradores inscritos, será permitida a reinscrição limitada a apenas um reingresso. Bom, e agora com a palavra o deputado Paulo Fiorilo, do PT. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a jornalista Caterina, saudar a iniciativa do presidente da Alesp, da mesa que dirige os trabalhos, e dizer da importância que tem a tribuna virtual, principalmente para que os parlamentares possam dialogar sobre temas importantes. E também queria já deixar a sugestão aqui, eu já deixei numa outra atividade que fiz na Rede Alesp, a possibilidade da interação entre os que nos assistem e os deputados que usam da tribuna virtual. Seria um ganho importante, porque você poderia discutir com o munícipe temas pautados também por eles. Bom, queria aproveitar esse tempo que eu tenho para falar um pouco sobre essa pandemia e que o estado de São Paulo é um dos estados mais afetados, a cidade de São Paulo, assim como o Rio de Janeiro, o Ceará e agora Manaus, no Amazonas. Então, nós precisamos ter clareza da importância que tem as orientações dos médicos, daqueles que pesquisam, que estudam e que nos indicam que, nesse momento, o mais importante é o isolamento social, para evitar que o vírus possa se propagar. Até porque o risco de colapsar a rede pública de saúde sempre é muito grande. A gente está vendo lá em Manaus que eles estão vivendo uma situação muito delicada e o grande problema é quando o serviço público não tem mais capacidade de atender aqueles que mais precisam. E pensando um pouco nisso, é preciso, na minha opinião, fortalecer os recursos da União e do Estado para que haja atendimento adequado e que não tenha que se fazer escolhas, como aconteceu na Itália, na Espanha, de quem vai ter o atendimento, quem vai poder ir para a UTI, quem vai ser entubado e quem não vai. Isso é muito triste e espero que a gente não viva no Brasil, em especial em São Paulo, essa situação de escolhas. Os jornais de hoje trazem matérias que são sempre muito impactantes. Eu queria destacar uma, que é a declaração de um sepultador, o Adenilson Costa, de 47 anos, do cemitério da Vila Formosa, que ele diz: são tantos corpos que os carros das funerárias formam filas e geram um congestionamento dentro do cemitério. Nunca tinha visto isso. E ele está falando que houve um aumento, em média, de 20 a 30 sepultamentos por dia para 60, portanto, o dobro.
Qual é o grande problema? É que no Brasil e aqui na cidade, no estado, nós não temos ainda a capacidade de aplicar o teste nas pessoas. A gente tem aí uma fila de testes, a gente tem a demora nos resultados, e isso dificulta entender o que está acontecendo com a doença, por onde o vírus se espalha. O que nós já sabemos é que ele está na cidade como um todo, que ele está na periferia da cidade. Agora, o que nós não sabemos é quem ainda é o portador do vírus, mesmo que assintomático. Esse é um problema grave. Infelizmente, o governo do estado, o prefeito, não conseguiu ainda dar uma resposta. O governador já tinha prometido lá atrás que a capacidade de teste seria de 2.000 por dia. A gente percebe que isso não está acontecendo. O ministro promete 50.000 testes no Brasil por dia. Isso ainda não acontece. Enquanto o Brasil não tiver a capacidade de testar, nós teremos dificuldades de diagnosticar ou até de mudar a metodologia para poder cuidar das pessoas e evitar que o vírus se espalhe. E isso a gente já viu em outros países. Quanto mais teste, mais condições você tem de diagnóstico. Nós estamos num voo, num avião, em que o piloto está com uma venda, portanto, com uma dificuldade muito grande de saber para onde ir. E, além disso, a gente tem uma disputa, né? O ministro ontem da Saúde, o ministro Mandetta, dizendo que o Brasil tem 2 comandos, que é preciso decidir se as pessoas vão ouvir o ministro ou se vão ouvir o presidente. E parece que essa declaração do ministro o coloca numa situação delicada, de que pode ser o próximo a ser defenestrado pelo presidente, o que é uma pena, porque o presidente da República tem testado todos os dias a paciência das pessoas, tem desrespeitado as orientações do próprio ministério e tem dito coisas que um presidente, um condutor do país não deveria. Ontem, numa live, ele disse que essa questão do vírus está passando. Na verdade, ele não quis dizer que o vírus passou, foi embora, na minha opinião. Está dizendo que as pessoas começam agora a saírem de casa porque entenderam que esse é um problema menor, que o problema maior é o desemprego. O problema é que se as pessoas saírem de casa, não adianta ter emprego, porque a gente pode não ter mão de obra. Então, nós estamos diante de um dilema, e que se as pessoas não entenderem que é preciso cuidar dessas pessoas, que a gente precisa ter recursos para cuidar dessas pessoas, para que elas fiquem em casa, para que elas possam ter o mínimo de segurança para ficar em casa, nós vamos ter cada vez mais gente circulando. Hoje, nos jornais, a gente 2 matérias, uma mostrando uma mãe que acorda mais tarde com os filhos para pular uma refeição. E a refeição que ela pula é o café, e ela só faz 2 refeições, com o mesmo cardápio, arroz, feijão e ovo. O que é preciso fazer, na minha opinião? Nós precisamos discutir fontes de financiamento. A Assembleia aprovou, semana passada, um projeto que disponibiliza recursos dos fundos para o combate ao coronavírus, em torno de 1 bilhão. É pouco, é muito pouco. É possível outras contribuições importantes. Eu queria deixar aqui uma, nesse tempo que me resta, que poderia ser uma contribuição fundamental nesse momento. A gente tem visto doações de empresários, o Banco Itaú que anuncia 1 bilhão de doação, outras empresas e assim por diante. Agora nós precisamos mais do que isso. O poder público não pode só esperar as doações generosas ou não da iniciativa privada. As doações são importantes, mas nós precisamos de mais. Nós precisamos avançar numa lei que possa taxar as grandes fortunas. E eu, quando falo de grandes fortunas, eu não estou falando de quem é milionário. Eu estou falando de quem é bilionário. Então, eu queria dar aqui 5 exemplos, para que as pessoas que estão nos acompanhando entendam o que significa grandes fortunas. A gente não está falando de gente que tem um pouquinho ou que tem um pouco. A gente está falando de gente que tem muito. Foi publicada uma relação das grandes fortunas no mundo, revista Forbes, e eu separei aqui os 5 só, as maiores fortunas no Brasil. Então, vamos lá. O primeiro grande rico, que tem milhões, é Joseph Safra, do Banco Safra. A fortuna dele foi avaliada em 25,2
bilhões de dólares. Multiplique por 5. 25,2 bilhões de dólares. Depois, em segundo lugar, Jorge Paulo Lemann, né? 22,8 bilhões de dólares. Ele é o 35º do mundo, o Joseph Safra, 31º. Em terceiro, Marcel Hermann Telles, 9,9 bilhões de dólares. Ele está em o 138 do ranking, na posição 138. Em quarto, Eduardo Saverin, ele está na posição 140, 9,7 bilhões de dólares. E Carlos Alberto Sicupira e família, 8,8 bilhões de dólares, ele está na posição 162 do ranking no mundo. Eu estou falando dos 5, a gente podia falar dos 20. E eu não estou falando de quem tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Eu estou falando de quem tem 8,8 bilhões de dólares, 25,2 bilhões de dólares. Eu estou falando de gente que tem uma fortuna acumulada. E essa fortuna só existe porque essas pessoas ganharam dinheiro no Brasil. E esse momento, em momento que a gente está vivendo com muita dificuldade, é quando essas pessoas podem também dar uma contribuição, a gente aqui estabelecendo uma taxa sobre grandes fortunas. Isso poderia ajudar muito o país, óbvio, se o presidente não atrapalhar, a ter recursos para a construção de hospitais de campanha, para ter recursos para a compra de respiradores, máscaras, EPIs, para que a gente saia dessa crise que a gente está vivendo hoje. Eu volto, numa outra oportunidade, com outras propostas para que a gente possa discutir, de fato, recursos volumosos que possam verdadeiramente ajudar no combate ao coronavírus, à Covid-19. Queria agradecer essa oportunidade, me colocar à disposição para continuar na próxima tribuna virtual. Um abraço a todos, muito obrigado. Deputado, eu quero agradecer a sua participação aqui na tribuna virtual e dizer também que nós não temos, neste momento, nenhum deputado para falar aqui na nossa tribuna virtual. E eu queria saber se o senhor gostaria de continuar, então, falando, se dirigindo aos seus pares e à população e falando aí de temas diversos aí por mais tempo. Se houver essa possibilidade, eu posso usar mais 10 minutos para continuar falando sobre as decisões de hoje do governador e também medidas que poderiam ajudar na arrecadação de recursos. Certo, é uma regra importante que nós temos aqui no nosso programa, então é que o deputado ele tem que se inscrever para falar na tribuna virtual, ele também pode se reinscrever mais uma vez e falar por mais 10 minutos, que é o caso então do deputado Paulo Fiorilo do PT, que fez uso então do seu tempo regimental de 10 minutos, falou aí de diversos temas e vai então prosseguir falando aqui na nossa tribuna virtual. O deputado pode então prosseguir aí com a sua reinscrição, tá? Muito obrigado, Caterina. Eu queria então agora aproveitar esses 10 minutos para retomar essa questão da importância das pessoas ficarem em casa. Nós vimos nesses últimos dias, semanas, que muitos presidentes que defendiam a manutenção da ordem, as empresas abertas, que eles mudaram de posição. Acho que o mais importante desses presidentes é o presidente dos Estados Unidos, que tomou uma decisão tardia de estabelecer o isolamento social, e a gente tem nos Estados Unidos uma quantidade enorme de mortes, com mais de 2 mil mortes por dia, além do número de pessoas infectadas. Essa decisão do presidente Trump, ela tem uma importância grande, porque isso mostra que a decisão no Brasil, mesmo contra a vontade do presidente da República, ela tem sido acertada, porque ela faz com que o número de pessoas com coronavírus diminua, possibilitando que a rede pública, no nosso caso, não entre em colapso. Isso tem uma importância grande, porque, havendo leitos, todos poderão ser atendidos adequadamente. São Paulo ampliou a sua rede, construiu hospitais de campanha
no Pacaembu, no Anhembi, tem um outro que está sendo construído ao lado da Assembleia, no Ibirapuera, no ginásio. Essas iniciativas são importantes. Agora, qual é o grande problema? Você precisa ter equipamentos e precisa ter mão de obra. O governador anunciou hoje, na sua coletiva, a contratação de mais de 1.000 servidores na área de saúde. O grande problema é que, infelizmente, a gente viu já há algum tempo atrás que o governo federal, ainda com o presidente Temer, ele reduziu os recursos para a saúde e para a educação, colocou uma trava. Isso é uma outra situação que precisa ser revista. Nós precisamos gastar mais, nós precisamos investir mais, tanto no SUS como na educação, para poder minimizar os efeitos dessa pandemia. Essa é uma segunda questão importante. A primeira que eu tratei no primeiro bloco é uma proposta que tem que ser discutida no Congresso. Esse é um debate que está sendo feito, tem muita gente falando disso, colocando essa questão das grandes fortunas. A terceira questão que eu acho que é importante é que mesmo com essas mudanças de posições de outros governos, eu falei dos Estados Unidos, mas o México, o próprio Japão está revendo a sua posição, e outros países que tinham essa posição mais liberal têm feito uma ação mais dura, têm tratado o isolamento social como uma possível alternativa nesse momento. Nós, infelizmente, vimos aqui em São Paulo manifestantes nas ruas, com carros, pedindo para a abertura do comércio, pedindo para que se faça o impeachment do governador, contra a China. É uma coisa de louco, meio maluca, né? A China, que saiu da crise depois de 4 meses, que tem uma importância muito grande para a economia mundial, porque tem produzido equipamentos, tem produzido máscaras, respiradores, e o Brasil, ou melhor, alguns, né, assim como o filho do presidente, o deputado, como o ministro Weintraub, e agora, sábado, na carreata, algumas pessoas falando contra a China. Isso vai criando uma animosidade, um problema gravíssimo, né, porque você estabelece um conflito com uma nação que tem uma importância grande para o agronegócio e para o Brasil. E aí o governador, que tinha dito que iria endurecer com medidas de talvez até um lockdown, que é o fechamento total, ele hoje recua e diz que vai, nesse próximo período, orientar, né, através da Defesa Civil, através dos instrumentos do Estado e da Prefeitura, para que as pessoas não fiquem aglomeradas, para que elas fiquem em casa e a gente tente evitar o colapso do sistema de saúde. Infelizmente, a gente ainda percebe que tem gente apostando nessa possibilidade. E a própria fala e as atividades e atitudes do presidente contribuem para que haja esse tipo de reação. É uma pena o Brasil, a cidade, o estado de São Paulo precisam passar por essa situação, como outros países estão passando. A gente espera não ter que falar de uma quantidade enorme de mortos. A gente já falei aqui, citei a entrevista do sepultador da Vila Formosa, que dá um depoimento triste. Ele diz lá que eles estão usando, inclusive, retroescavadeira para fazer as covas, porque é impossível fazer manualmente. Então, nós estamos vivendo um momento delicadíssimo e medidas precisam ser tomadas. Na minha opinião, basicamente, o Estado precisa buscar fonte de financiamento, o combate à pandemia, mas principalmente para proteger os mais pobres, aqueles que dependem de um salário e que, recolhidos, eles precisam do apoio do Estado. E o Estado, infelizmente, tanto o governo federal como o Estado de São Paulo, têm sido muito lentos em medidas que pudessem mitigar, reduzir o impacto nessas famílias, em especial nas famílias mais pobres, naquelas que precisam de um apoio do Estado. Os R$600, a gente viu quanto tempo demorou para que pudessem ser liberados. Agora, hoje, começa a liberação de até 1.200 para mães que são separadas ou que cuidam dos filhos, mas ainda é muito pouco. E o governo do Estado tem uma medida, aliás, duas, que é a distribuição de 1 milhão de cestas básicas e a questão dos alunos das escolas estaduais que vão receber os R$55. O problema é que R$55 é um valor muito pequeno e o governador deveria pensar, como propôs o PT, em ampliar
por um valor de R$100 para poder ajudar. E eu queria aqui colocar duas outras coisas ainda com relação aos trabalhadores, os que mais precisam. Primeiro, é preciso que o governo olhe com muita atenção aos profissionais da saúde, que olhe para os profissionais da saúde, porque são eles que estão na linha de frente, como da segurança, mas o da segurança eu queria separar aqui, porque o que eu queria tratar é daqueles que estão nos hospitais, nas UBSs, no dia a dia, tratando daqueles que chegam com coronavírus ou com outras doenças. Esses precisam ter um apoio maior do Estado. É preciso pensar uma rede de proteção para eles, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista psicológico, como do ponto de vista estrutural. Então, uma das coisas que eu acho que podia ser pensada, espero que o governador se atenha a isso, nós vamos fazer um debate sobre isso também, que é a questão de contribuir com algum tipo de seguro-saúde para esses que estão na linha de frente, estão muitas vezes afastados, sendo tratados porque foram contaminados. Essa é uma medida urgente e necessária. Outra são as medidas mitigatórias que poderiam ajudar, como, por exemplo, a questão de não ter cobrança das parcelas do CDHU, da Coab, para os mutuários de baixa renda. Eu acho que são iniciativas que ajudariam muito aqueles que mais precisam, que estão vivendo um momento delicado nas suas vidas e que precisam do apoio do Estado e da União nesse sentido. Eu falei do Estado, da 1 milhão de cestas básicas e dos R$55. Tenho a impressão que o governo do Estado poderia dar um passo a mais. Além de negociar a isenção de água, luz, suspender o pagamento das parcelas do CDHU, é possível pensar também em buscar, através do Viva Leite, uma rede de proteção, distribuindo álcool gel, sabonetes, sabão, para que as pessoas possam também ter uma proteção pessoal maior de higiene. Isso é fundamental nesse momento tão importante e tão trágico que o país vive, o mundo vive, né? E que aqui em São Paulo não é diferente. Tenho certeza que o deputado Itamar Borges, lá em Santa Fé, também deve viver com essa preocupação. Como é possível proteger os mais frágeis da nossa sociedade, os que mais precisam. Por isso, a bancada do Partido dos Trabalhadores, eu termino, apresentou um programa para fazer o combate à pandemia, com várias propostas, algumas delas eu já falei aqui, mas tem um elenco de propostas importantes para que a gente possa avançar e atravessar esse momento difícil e triste da melhor forma possível, evitando o maior número de mortes e não deixando colapsar o sistema de saúde da cidade e do Estado. Queria agradecer a oportunidade, deixar um abraço ao deputado Itamar Borges, que eu já vejo aqui na tela, deve falar daqui a pouco, a jornalista que coordena esse Tribuna Virtual, a jornalista Caterina, e a todos da Rede Alesp que possibilitaram esse debate. Deixo aqui a proposta da interação com aqueles que nos acompanham de casa. Muito obrigado, um grande abraço, bom debate aí para vocês. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente na Rede Alesp. Bom, esse então foi o depoimento do deputado Paulo Fiorilo, do PT, que fez uso aí do seu tempo regimental de 10 minutos e teve, inclusive, a oportunidade de se reinscrever e falar por mais 10 minutos aqui na nossa tribuna virtual. O deputado falou então aí de temas concernentes à pandemia do novo coronavírus, que é um assunto aí que tem sido falado frequentemente, né, principalmente entre as autoridades. E agora, com a palavra, o deputado Itamar Borges, do MDB. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado, querida, é uma alegria poder conversar com você. Apenas estava acompanhando aí a fala do deputado Paulo Fiorilo. É sempre muito importante essa participação de nós parlamentares nessa oportunidade que o presidente Cauê Macris criou para todos nós, no sentido de não só podermos aqui falar um pouco do que nós estamos vivendo na nossa realidade, na nossa base, no nosso relacionamento, nas demandas que são trazidas para nós, também acompanhar e reconhecer aqui as medidas que estão sendo adotadas. Eu quero dizer que eu compactuo com todas essas medidas
tenho acompanhado todas as entrevistas coletivas do governador João Dória, participado de encontros com o vice-governador Rodrigo Garcia, acompanhado da VIUIP, o German, toda a equipe também de secretários, ora o Vignoli no desenvolvimento, ora a Patrícia também na área econômica, ora o Vinícius no turismo, ora a nossa Célia no social, enfim, o Rossieri na educação, toda a equipe sempre envolvidos com medidas importantes no enfrentamento aos impactos do Covid-19, não só no principal e no foco direto, que é a saúde, e que cuida da vida e que tem sido trabalhado com investimentos importantes, mas também nessas ações e medidas de enfrentamento ao impacto econômico, seja com o microcrédito no Banco do Povo, seja na parceria com o SEBRAE, seja na Desenvolve São Paulo, seja as ações que o Nelson na Desenvolve e a diretoria, o Wilson na Invest, buscando já preparar o pós-fase Covid-19, o que nós vamos viver, como nós vamos viver tudo isso, como nós vamos superar tudo isso, né? Também cobrar a resposta na esfera federal. Nós sabemos que muitas coisas que acontecem acabam necessitando, na grande parte, de medidas e de respostas da esfera federal, em que pese muitas das ações acontecerem no Estado dentro dos limites e até ultrapassando, quando aprovamos aqui, por exemplo, a liberação do saldo positivo, do rendimento dos fundos ou outros recursos mais, mas quem pode emitir moeda, quem pode e deve buscar, se necessário, o endividamento para ajudar a economia, o empresário, a micro e pequena empresa, o profissional, o trabalhador, né, o profissional liberal, tantos que vivem e necessitam do movimento e da economia e que vão, aos poucos, aí, vendo cada dia mais isso se apertar e a preocupação vai chegando. Essas respostas de medida econômica, de auxílio social, de amparo em todos esses aspectos, bem como, depois, na sequência, e que possa já começar a ver isso, o amparo na área econômica para a busca de recursos, seja para a folha de pagamento, seja para o capital de giro, seja para superar esse período de paradeiro, e que isso venha de forma subsidiada, sem juro, com carência importante, porque, de uma forma ou de outra, quando você empurra o imposto, quando você consegue um recurso, claro que ajuda naquele momento, mas ele vai chegar à data do vencimento. Por isso que é importante essas medidas da esfera federal que venham somar esforços aí com isso tudo que vem sendo feito na esfera estadual, que possamos ter aí mais e novas medidas de enfrentamento a essa questão econômica e, ao mesmo tempo, um equilíbrio dessa questão do controle da pandemia. Hoje, eu acompanhando a entrevista do governador João Dória, ele foi muito feliz quando ele coloca: cada estado está vivendo a sua realidade, cada estado vai se adequando no seu momento de ver de que forma enfrenta, de que forma retoma, qual o protocolo que adota, e assim vai acontecer também com os municípios em cada estado. Creio eu, acredito muito, que as pequenas cidades devam ter um retorno um pouco mais rápido, as grandes cidades, infelizmente, devem ter um retorno um pouco mais lento, mas necessário, como o mundo está vivendo, está fazendo, como nós estamos fazendo e vivendo, e vamos ter que viver dentro do limite que seja o mínimo possível, o menor tempo possível, mas que possa, com essa ajuda de impactos como tivemos aí, 60%, 59% das pessoas não saíram de casa esse final de semana, isso ajuda muito. Essa quarentena, esse isolamento social faz a diferença, já foi comprovado no mundo todo que é o melhor remédio, é a melhor prevenção, é o que vai permitir um equilíbrio do sistema de saúde com a demanda da necessidade e, consequentemente, vai permitir o quanto antes, quanto mais fizermos da nossa parte de fazer o atendimento às recomendações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria da Saúde, do Governo de São Paulo, das prefeituras, mais rapidamente nós vamos voltar à normalidade. É isso que eu espero.
reforçando aqui a importância, agradecendo as medidas econômicas que São Paulo tem tomado, as medidas de saúde e sociais, e também aquilo que já vem acontecendo na esfera federal, aguardando novas medidas da esfera federal, no sentido de abraçar todas essas outras questões que surgem e que somente a resposta federal é que pode abraçar isso, mas também agradecer a prioridade que o governo de São Paulo tem dado. Nós que coordenamos a Frente Parlamentar de apoio a santas casas e hospitais filantrópicos, temos defendido muito que cada vez mais se destine recursos para estruturar as nossas santas casas, que atende mais de 50% dos pacientes hospitalares do estado de São Paulo, que elas possam ter o recurso necessário. Já foi repassado o recurso para municípios um pouco. Também agora um plano na esfera dos municípios aí, dos hospitais, as emendas que foram liberadas semana passada, essa semana, e continua liberando, e um plano que aguardamos agora para atender diretamente as nossas santas casas e hospitais filantrópicos, que é um pleito da Frente Parlamentar, que é um pleito da Ferrosp, o Rogatti, nosso presidente, que é presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos e também da CMB. Da mesma forma, o Edson, do Sindosfil, todos unidos estamos, como o Brito lá em Brasília está, na busca de medidas. E por falar nisso, a semana passada, o Congresso, tanto a Câmara como o Senado, aprovou um importante projeto de lei de iniciativa lá atrás do ex-governador Serra como senador, assim que entrou como senador, e ele vem defendendo esse projeto. O projeto não caminhava. Conseguimos que a semana passada o deputado federal Baleia Rossi pudesse se tornar o relator desse projeto. Como relator, foi importante que ele aprovou o projeto na íntegra, como ele nasceu, para que ele pudesse ter uma tramitação rápida, e foi assim na Câmara e o Senado acolheu, e agora vai para a sanção presidencial nos próximos dias. Com essa sanção presidencial, 2 bilhões de reais serão destinados diretamente para as nossas santas casas e hospitais filantrópicos. E esses recursos vão ajudar muito e permitir que as nossas santas casas recebam o quanto antes esses recursos. Já tivemos aí um anúncio a semana passada, em cima do PAB, que são recursos que estão vindo para os nossos hospitais também, e alguns vão receber um pouco mais, outros um pouco menos, depende muito do histórico, mas eu tenho convicção de que tudo isso vem ao encontro da necessidade desses hospitais. Vamos continuar o nosso trabalho, e aqui falo em nome, não meu, mas da Frente Parlamentar, dos meus colegas deputados, os 94 deputados estão de parabéns, todos dedicados, empenhados, envolvidos, pleiteando, trabalhando. Da mesma forma, o Colégio de Líderes, onde eu represento o meu partido como líder também, o líder de governo, Carlão, tem feito uma importante interlocução também, o presidente Cauê Macris, feito o encaminhamento, a priorização das sessões, e também participado do comitê de crise lá, do comitê do enfrentamento ao Covid, que se instala no diálogo interno que tem o dia a dia do governador João Dória, do vice Rodrigo Garcia e toda a equipe. Fico feliz de, como parlamentar, fui prefeito, hoje como deputado, em todos os meus mandatos de deputado, coordenando a frente das Santas Casas, participando ativamente das comissões de saúde e presidindo a Comissão de Atividade Econômica, que é fundamental e decisiva para passar as reivindicações, respostas ao setor de contabilidade, ao setor da micro e pequena empresa, do crédito, para não só tirar as obrigações acessórias, mas também preparar um ambiente favorável. Fica aqui o meu agradecimento e a certeza de que a Assembleia tem feito a sua parte e cada um dos parlamentares. Muito obrigado. Deputado, eu quero agradecer a sua participação aqui na tribuna virtual e aproveitar, então, e perguntar se o senhor gostaria, então, de se reinscrever e falar por mais 10 minutos aqui na nossa tribuna virtual. Já deixei a minha mensagem, agradeço aí a oportunidade e deixo o tempo para outros colegas. Tá certo. Muito obrigada, deputado. Obrigado. Bom, então esse foi o depoimento do deputado Itamar Borges, do MDB, que fez, então, uso aí do seu tempo regimental de 10 minutos para falar aí de assuntos diversos
e falou então aí de temas concernentes à pandemia do novo coronavírus aqui enfrentado, especialmente aqui no estado de São Paulo. Quero aproveitar também a oportunidade de convidar a todos os deputados estaduais aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo para que então participem da nossa tribuna virtual. Aqui é a oportunidade então que os parlamentares têm de se dirigir aos seus pares e também à população e falar então aí de assuntos diversos. Uma regra importante que nós temos também aqui no programa é que o deputado que falar uma vez aqui na tribuna virtual, ele também pode se reinscrever mais uma vez e falar por mais 10 minutos aqui na tribuna virtual. Bom, o nosso programa então vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. E o programa Tribuna Virtual fica por aqui. Você acompanhou mais uma transmissão da Rede Alesp. Muito obrigada, então, pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.